No dia 14 de janeiro de 2002, um maquinista e seu auxiliar estavam no comando de um trem carregado de carvão que havia saído da cidade de Russell em direção à cidade de Shelbyana, ambas no estado do Kentucky, Estados Unidos. Eram por volta das 2h47 da madrugada, quando o trem estava se aproximando de uma curva na encosta de uma montanha próximo ao rio. O maquinista e seu auxiliar viram uma luz vindo do outro lado da curva e logo deduziram que era outro trem viajando nos trilhos paralelos no sentido contrário. Por isso, o maquinista desligou as luzes do trem para não cegar a tripulação que cruzaria o seu caminho. Mas quando eles fizeram a curva, não viram nenhum trem. Ao invés disso, haviam 3 objetos voadores pairando sobre os trilhos. Os OVNIs estavam usando luzes que aparentemente pareciam vasculhar o rio e a montanha. As naves tinham um aspecto metálico prateado, possuíam várias luzes coloridas próximo à parte inferior e no meio, não tinham janelas e mediam aproximadamente 6 metros de comprimento por 3 metros de altura e estavam sobrevoando os trilhos a aproximadamente 3 metros de altura. Naquele momento, os sistemas do trem e o computador de bordo enlouqueceram, marcando dados sem sentido, e os 2 motores da locomotiva desligaram-se. Devido a isso, o trem estava fazendo pouco barulho e talvez, segundo o maquinista, este foi provavelmente o motivo pelo qual os objetos não viram o trem. E exatamente às 2h47, sabemos o horário exato porque o relógio do maquinista parou naquele momento, por hora, carregando 16.000 toneladas de carga. O objeto cortou a parte dianteira e traseira de comando e ainda atingiu os 2 primeiros vagões que saíram voando e desapareceram. A locomotiva ativou automaticamente os freios de emergência e o trem foi parar quase 2,5 km após o choque. Depois que o trem parou, a energia da locomotiva foi restaurada e o maquinista e seu auxiliar entraram em contato com a central em Jacksonville, na Flórida, e contaram tudo o que havia acontecido. Eles foram orientados a tentar levar o trem, mesmo avariado, até um pátio que não estava mais sendo usado na cidade de Paintsville. As locomotivas estavam destruídas e os vagões pareciam terem sido atingidos por um martelo gigante, mas ainda assim eles conseguiram seguir vagarosamente pelos trilhos até Paintsville. Por volta das 5h15, eles finalmente chegaram ao pátio inativo e pararam o trem. No estacionamento, eles conseguiram ver várias luzes de veículos e imaginaram se tratar da equipe da empresa que iria prestar a devida ajuda a eles. Pessoas com roupas estranhas que rapidamente começaram a inspecionar o trem. Stay pediu que a dupla o acompanhasse até o antigo escritório do pátio. Junto com eles, outras pessoas também entraram e começaram a fazer centenas de perguntas, querendo saber todos os detalhes do incidente. Assustados, o maquinista e seu auxiliar pediram várias vezes para falar com seu chefe, mas os pedidos foram negados e seus celulares confiscados. Após o intenso interrogatório, a dupla foi informada que seria testada clinicamente para sua própria segurança antes de serem liberados para irem embora. Depois de horas de conversa e testes, o maquinista e seu auxiliar foram colocados em outro trem para a cidade de Martin, também no Kentucky. E no caminho, entre o antigo escritório e o trem que os levaria embora, eles viram que a locomotiva e os vagões danificados haviam sido retirados. Mais à frente, havia uma enorme tenda onde ouvia-se o zumbido de equipamentos, aparentemente com pessoas trabalhando em algo. E segundo o maquinista, mesmo que ele não pudesse ver o que estava abaixo da tenda, ele acreditava partir também. Os 2 foram advertidos por Ferguson que eles não deveriam dizer nada a ninguém sobre o assunto, pois aquele era um caso de segurança nacional. Quando funcionários da empresa, que também fizeram um intenso interrogatório com a dupla. Em seguida, os 2 fizeram testes de drogas e foram enviados para Shelbyana, que era o seu destino final caso o acidente do OVNI não tivesse acontecido. Lá, eles descansaram para que no dia seguinte pegassem um outro trem em direção a Russell, de onde eles haviam parado e seguiram suas vidas normalmente. Neste caso, temos um incidente bem raro, como possivelmente alienígena, porque nenhuma máquina voadora humana conhecida que fosse atingida por um trem ao ponto de destruir a locomotiva e 2 vagões iria.
já que é muito difícil atingir um OVNI, seja propositalmente ou não. E se em algum momento poderia haver dúvidas sobre a possível origem do objeto que atingiu o trem, quando várias pessoas estranhas surgem fazendo interrogatórios, confiscando bens e pedindo segredo pela segurança nacional, fica claro que o caso seria abafado e de que então provavelmente era algo ufológico. O mesmo procedimento é feito também quando há queda de naves ou casos ufológicos muito contundentes. Agentes governamentais ou militares entram em cena, recolhem tudo, interrogam testemunhas e fazem de tudo para que o caso seja acobertado. Outra característica clássica de casos ufológicos que está presente neste incidente é a interferência que aparentemente os objetos fizeram nos sistemas do trem, chegando ao ponto de desligar os motores da locomotiva, o que acabou se teria sido muito pior para o maquinista e o seu auxiliar. Considerando então que este objeto seja mesmo uma nave alienígena, este incidente também mostra algo que já debati algumas vezes aqui no canal Área 51, de que a tecnologia avançada não quer dizer perfeição. Então podemos supor que o ser que estava pilotando aquela nave provavelmente teve o seu momento de distração, não viu o trem vindo e acabou causando o acidente, uma falha esperada para qualquer tipo de vida inteligente biológica, que assim como os humanos, provavelmente também cometem erros. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se